Irmãos, irmãs, há várias semanas nós estamos conversando a respeito dessa série de mensagens chamada Um Reino de Amigos. Essa carta, ela tem como fundamento a carta de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo escreve a carta dele aos Filipenses, essa carta está no Novo Testamento da sua Bíblia, você pode verificar melhor depois na sua casa. É uma breve cartinha que Paulo escreve para a igreja que ele mesmo havia plantado na cidade de Filipos. E quando Paulo escreve essa carta, ele está preso provavelmente na cidade de Roma, e o tema dessa carta é amizade. Paulo fala sobre alegria, Paulo fala sobre esperança, Paulo dá conselhos para que eles prossigam no caminho correto, Paulo fala sobre coisas muito legais. E no capítulo 4, Paulo começa a falar a respeito de conflitos. Paulo começa a falar a respeito de discussões que vão surgindo também na caminhada cristã e também no contexto das amizades. O conflito é um dilema do ser humano. Isso porque, ao mesmo tempo, nós fomos criados seres relacionais, nós somos relacionais. Você precisa da pessoa que está aí do seu lado. Nós precisamos uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos criados de forma única. Cada um de nós aqui, cada ser humano que já existiu, existe ou existirá, tem uma impressão digital única. Então, se ao mesmo tempo nós somos seres relacionais, nós também somos únicos e por isso, vez após vez, nós temos conflitos uns com os outros. E é interessante que este também é o contexto da amizade. Boas amizades, elas têm conflitos. Bons relacionamentos profundos e centrados em Cristo, sim, não necessariamente eles são perfeitos o tempo todo. Não necessariamente nós nos damos bem e concordamos em tudo, o tempo todo, com todo mundo. Não é verdade? Se você é casado há mais de um dia, você sabe do que eu estou falando. Você ama a pessoa com quem você se casou. Você ama. Você daria a vida por essa pessoa. E isso de verdade é amor. Porque o que nós sentimos por nossos filhos é instintivo. É natural e até animal. Mas o que nós sentimos pelo cônjuge, de fato, biblicamente falando, é amor. Porque é uma escolha. É o amor sacrificial na direção de uma pessoa que é diferente de você. Só que se você é casado há mais de um dia, você sabe que vez ou outra, nós temos divergências, temos discussões e a gente, em vez de querer abraçar, a gente quer fazer uma outra coisa com o cônjuge. E aí aquilo passa e a gente se acerta no meio do caminho e as coisas vão ficando bem. Mas fato é que os conflitos, eles são inevitáveis na existência humana. Basta você olhar para a sua família, para o seu casamento, para a sua família, basta você olhar para o seu ambiente de trabalho, basta você olhar para a igreja. Os conflitos, eles são uma realidade no nosso contexto. Mesmo numa igreja com mais de 100 anos, uma igreja extremamente estruturada, tradicional em determinada cidade, ou em um contexto como o nosso, numa igreja que existe há pouco mais de um ano. Faça um teste. A gente não precisa nem ir lá na sala das crianças, só você lembrar do que estava acontecendo aqui agora há pouco. Conflito. Eu ia sentar aí. Esse carrinho é meu. O Gael tomou o carrinho do Daniel. O que é isso, gente? É conflito. Conflito, eu cheguei aqui primeiro, essa balança é minha, eu que vou balançar primeiro, eu que vou brincar primeiro, esse amiguinho é meu. Conflitos, esse é o ritmo dos relacionamentos. Conflitos são normais e eles existem aos montes. O problema é quando nós não resolvemos os conflitos. Uma criança não tem maturidade para resolver os conflitos, só que também ela não leva esse conflito consigo, né? 2 segundos depois, foi embora. A gente precisa aprender a resolver os conflitos. O reino de Deus é um reino de amigos, é sobre isso que nós temos conversado.
Mas o reino de Deus, esse reino de amigos, não é um reino sobre pessoas perfeitas, é um reino sobre pessoas que resolvem os seus conflitos e seguem na presença do Deus da paz. Gente, esse é o tema da nossa conversa hoje. Na presença do Deus da paz. Ah, mas eu não consigo conviver com fulano, eu não consigo conviver com ciclano. Quem foi que mentiu para você que seria fácil? Em que momento na Bíblia, e a Bíblia é a verdadeira história sobre a humanidade, é a verdadeira história sobre mim e sobre você. Em que momento na Bíblia Deus nos iludiu dizendo que o casamento seria fácil? Em que momento na Bíblia Deus nos iludiu, Jesus, quando entrou na história, nos iludiu, dizendo que os relacionamentos eles não teriam conflitos? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas o nosso Deus é o Deus da paz. E nós vamos conversar hoje sobre esse reino de amigos que acontece na presença do Deus da paz. E eu quero convidar você neste momento a pensar comigo a respeito de uma imagem que a gente pode já ter na mente quando a gente vai entrar nesse texto que a gente vai trabalhar nesta manhã. O que está acontecendo em Filipos? Tem um conflito ali. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 4, a partir do verso 2, Paulo começa a falar a respeito de duas mulheres que estão tendo alguma desinteligência, alguma coisinha aconteceu entre elas. É algo sério? Parece que não. Porque se fosse muito sério, Paulo teria falado no capítulo 1. Não é algo sério. Paulo falou sobre assuntos muito legais, muito leves na carta até agora. A carta está acabando e só agora Paulo entra nesse assunto. Parece que não é uma imoralidade, não é um equívoco teológico grave. É um probleminha de relacionamento ali, de opinião. Uma quer ir desse lado, a outra quer ir para esse lado e elas não estão se acertando. Não é um assunto muito grave, mas precisa ser resolvido. Conflitos precisam ser resolvidos. E Paulo, então, ele começa a falar o seguinte, olha só, você pode acompanhar aqui comigo na Nova Versão Internacional, na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua versão de preferência. Paulo diz o seguinte, no capítulo 4, verso 2 da sua carta aos Filipenses: peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Percebam, gente, não há grande divergência teológica, não há um aparente problema de imoralidade, não há um conflito muito sério que precisa ser resolvido. Paulo está tratando disso só no final da sua carta. Porém, Paulo entende que Evódia e Sintique devem ter o mesmo entendimento no Senhor. Existe uma ideia na nossa cultura hoje, que é o seguinte: nós podemos concordar em discordar. Nós podemos concordar em discordar. Em alguns momentos, gente, essa frase até faz algum sentido, porque obviamente nós não precisamos ter a mesma opinião a respeito de tudo. Mas preste atenção, não é este o conselho que Paulo dá para Evódia e para Sintique, aos filipenses. Paulo poderia ter dito aqui, elas podem discordar, afinal de contas esse não é um assunto principal. Se fosse principal, gente, numa carta, se Paulo estivesse com esse assunto na garganta, ele teria jogado esse assunto no capítulo 1, no versículo 1, 2, 3, não é verdade? Assim como ele faz na carta aos Gálatas, por exemplo. Se você for ler na carta aos Gálatas, nos primeiros versículos parece que Paulo vomita o que ele tem no coração e na mente. Aqui não, Paulo não tem pressa, ele entra nesse assunto só no final da carta. Paulo poderia ter dito, olha, vocês podem discordar, não tem problema, afinal de contas a discordância de vocês não é sobre um ponto central. Mas, gente, presta atenção, parece que Paulo não quer convidar os discípulos de Jesus da cidade, da igreja de Filipos a caminhar nessa direção. E ele diz, tenham o mesmo entendimento no Senhor. Em outras versões, o texto diz, concordem em tudo no Senhor.
Podemos concordar em discordar? Ok, nós podemos em alguns assuntos, mas é interessante, nós devemos ser sábios para entender que não é este o conselho que Paulo está dando àqueles discípulos de Jesus. E o texto continua. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Gente, olha só, quando o texto fala aqui, leal companheiro de jugo, essa palavra no grego é sísigo. Talvez esse leal companheiro de jugo fosse uma pessoa, e o nome dessa pessoa fosse Císigo. A gente não sabe se é de fato um homem que se chamava Císigo, ou se Paulo está falando para alguém que era um leal companheiro de jugo. A gente não tem muita clareza a respeito disso, mas fato é que Paulo está pedindo ajuda para alguém, para que este alguém, esta pessoa, ajude Evódia e Sintique. Olha só, elas não são necessariamente pessoas imaturas. Por quê? Porque o texto diz aqui, elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. São pessoas que já provaram que estão submetidas ao Evangelho. Não são pessoas imaturas que estão começando a caminhada com Jesus, não. Mas mesmo assim, gente, sozinhas, elas não conseguem. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, existem questões no discipulado com Jesus que sozinhos nós não conseguimos. Existem imaturidades que, na minha vida, que eu não enxergo. E eu preciso que você venha me mostrar que eu estou sendo imaturo. Evódia e Sintique eram mulheres, discípulas de Jesus maduras, que já haviam cooperado, lutado ao lado de Paulo em favor do Evangelho. E lutado aqui, gente, nesse contexto, é lutado mesmo, com riscos inclusive de morte. Mas mesmo assim, Evódia e Sintique aqui estão tendo um desentendimento que não estão conseguindo solucionar. E Paulo pede ajuda aqui para Císigo, ou para esse leal companheiro de jugo. O que eu aprendo aqui, amigos e amigas? Ter conflito, todos nós temos. Todos nós temos em diferentes níveis e momentos da nossa história. Conseguir resolver esses conflitos sozinhos não é um bom caminho. Nós precisamos de amigos. Paulo é o amigo dos filipenses que está pedindo ajuda a um outro amigo, a Císigo, a esse leal companheiro de jugo, dizendo, olha, ajude Evódia e Sintique. Por favor, ajude-as. Elas precisam de ajuda, sozinhas elas não vão conseguir resolver esse conflito. Gente, Paulo continua. Obrigado, Priscila. E olha o que ele diz, parece que ele até muda de assunto. Olha o que ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Olha só, Paulo ele está falando de um assunto, ele está tratando de um conflito muito simples talvez, muito peculiar entre duas mulheres, mas logo que ele pede ajuda para essa pessoa, para esse homem, de repente Císigo, esse leal companheiro de jugo, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor, como se alegrar-se no Senhor fosse uma proteção, contra alguns sentimentos que invadem o meu e o seu coração quando nós estamos nos relacionando com pessoas que são diferentes de nós. A imagem que me vem à mente, novamente, eu já usei aqui alguns dias atrás. Imagina que a alegria no Senhor é um guarda-chuvas. Imagina que você sai da sua casa e está chovendo muito, e você se protege armando o seu guarda-chuvas, e você sai com ele para se proteger, para você não se molhar. As palavras que estão escritas ali são:
arrogância, ansiedade, aspereza, divisão, calúnia, fofoca, orgulho, e as palavras se repetem. Essas coisas, gente, elas caem sobre nós. Orgulho, vaidade, aspereza, calúnia, essas coisas caem sobre nós. A única forma de eu me proteger, de não pensar isso a seu respeito, é eu encontrar alegria no Senhor. É eu armar esse guarda-chuva de alegria no Senhor, naquilo que Deus fez e está fazendo na minha, na nossa história. E, gente, quando a chuva está forte, você abre o guarda-chuva, mesmo assim o seu pé molha um pouquinho, não é verdade? Mesmo assim, quando você olha para o seu sapato, existem gotas de água que atingiram o seu sapato, está tudo bem, você não se molhou inteiramente. Então, você se alegrar no Senhor não significa que você de vez em quando não vai ficar com vontade de esganar um irmãozinho, uma irmãzinha. Não, isso vai acontecer. Vai acontecer na direção do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, do seu irmão na fé. Vai acontecer. Só que se a sua alegria estiver no Senhor e não nas circunstâncias, não nos relacionamentos, pura e simplesmente, diretamente, então nós estaremos protegidos. E caminharemos na direção da resolução desses conflitos. Por quê? Porque estaremos na presença do Deus da paz. Na presença do Deus da paz. E Paulo continua, olha o que ele diz. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Agora presta atenção nisso, gente. Paulo não está dizendo assim, que a sua inteligência seja conhecida por todas as pessoas, que a sua perspicácia seja conhecida de todas as pessoas, que a sua proatividade seja conhecida por todas as pessoas, que a sua qualidade de gerir conflitos seja conhecida por todas as pessoas. Não. Paulo está dizendo que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Essa palavra amabilidade aqui, ela pode ser traduzida por várias palavrinhas. Algumas versões vêm como moderação. Algumas versões bíblicas mais antigas. Mas existem outras possibilidades. Não insistência em todos os direitos. Você tem direito. Você tem o direito de pisar nessa pessoa. Você tem o direito de clamar, porque as coisas deveriam ser de uma outra forma. Você tem esse direito. Mas existe uma não insistência nessa direção. Uma não insistência nos costumes, submissão, gentileza, cortesia ou moderação. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Jesus foi a pessoa que viveu nesta terra que tinha mais direitos. Ele tinha todos os direitos. Ele nunca pecou. Ele tinha todos os direitos. Mas o que ficou conhecido a respeito de Jesus foi a amabilidade. Foi o movimento de Jesus de caminhar para a cruz e de dar a vida dele por mim e por você, para nos reconectar ao Pai. Gente, é fácil viver essa amabilidade aqui? Eu diria que é impossível. É impossível. Nós não conseguimos. Não é que a gente não consegue assim, lá de vez em quando a gente derrapa aqui. A gente derrapa nisso todo dia, todo tempo. Desde que eu cheguei aqui nesta manhã, eu derrapei nisso já umas 3 vezes. Hoje, cedo aqui. Porque não é fácil, é impossível nós sermos amáveis nessa intensidade que Paulo está convidando aqui os filipenses. Mas olha o que interessante que Paulo fala depois. Perto está o Senhor. Mais uma frase que parece que está desconexa. Parece que não tem muito a ver com o que Paulo está falando. Seja a amabilidade de vocês, conhecida de todas as pessoas, perto está o Senhor. Quando eu olhava para esse texto, a impressão que eu tinha nas minhas primeiras leituras, alguns anos atrás, era uma fala de juízo, de peso de Paulo. Tipo, como quem diz, olha, a amabilidade de vocês precisa ser conhecida de todas as pessoas. E
Deus está perto, hein? Deus está olhando. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, sabe? Deus está de olho e se você vacilar, Ele vai pegar você. E se você não for amável com as pessoas, se você não resolver os seus conflitos com as pessoas de forma saudável, Deus está de olho, Ele está perto. Mas não é essa a ideia. A ideia é que Deus está perto. A ideia é de que o reino chegou. E que porque o reino chegou, eu posso ser amável com você. Porque Jesus entrou na história, morreu na cruz por mim e por você. Você pode ser amável comigo mesmo quando eu errar. Mesmo quando eu não satisfizer as suas expectativas, você pode ainda assim permanecer amável comigo, porque Jesus morreu por você, para te tirar de uma vida de egoísmo e para te reconectar ao Pai. Perto está o Senhor, você não está sozinho. Deixa eu falar para você aqui nessa manhã. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã de uma forma além do tempo. Essa é uma cartinha que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ou aproximadamente 2000 anos atrás. Mas deixa o Espírito Santo usar essas palavras para falar com você hoje. No grego, a Bíblia fala para a gente a respeito de 2 tempos. O Cronos é o tempo, agora são 10h38. Mas a Bíblia também fala a respeito de um outro tempo, e ela usa uma palavrinha para falar dele, que é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, para mim e para você, o tempo perfeito de Deus. O desejo do meu coração é que nessa manhã você perceba que o Espírito Santo, a partir dessas palavras, fale com você, no sentido de que perto está o Senhor. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você pode ser a versão que Deus quer que você seja, porque não depende mais de você. Jesus pagou o preço para que você fosse quem o Pai o criou, a criou para ser. Como é que isso acontece, gente? Quando a gente olha para a sabedoria bíblica, a gente percebe que a Bíblia não é um livrinho que nos conta a respeito de tudo que nós podemos ou precisamos fazer. Você quer comprar um carro. Poxa, vou olhar na Bíblia, vamos ver se Deus fala comigo se é para eu comprar esse carro ou não. Eu estou conhecendo uma pessoa, eu estou meio em dúvida se eu devo me casar com ela ou não. Deixa eu olhar aqui na Bíblia se eu devo me casar ou não. A Bíblia não se propõe a dar essas respostas para você. Deus pode até falar com você a partir da palavra e vai falar. Mas essa não é a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia é ser um livro que apresenta para mim e para você a verdadeira história sobre toda a humanidade. A respeito de onde viemos, a respeito de onde estamos, o que deu errado com a humanidade, quem fez tudo isso aqui e para onde estamos indo. E esse diagrama fala para a gente de uma forma muito simples a respeito dessa história. Esse primeiro símbolo, essa seta virada para baixo, ela fala a respeito do movimento de Deus, de alguém perfeito que veio na minha e na sua direção para nos criar. Para nos criar. Ele não precisava ter feito a mim e a você, mas Ele nos fez para a sua glória. E quando Ele nos fez, quando Ele viu todos nós juntos, todos nós sentados aqui nessa manhã, Ele olhou para nós e Ele disse: uau, ficou muito bom, ficou muito legal. Quando Ele olhou para a criação, para os animais, para a natureza, tudo isso alegrou o coração de Deus. E a Bíblia diz que Ele disse que tudo que Ele havia feito era muito bom. No entanto, os conflitos entraram aqui e começaram a tumultuar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a partir desse X que a Bíblia chama para nós de pecado. Em Gênesis 3, a Bíblia fala para a gente que em algum momento, depois que o ser humano optou por provar da autonomia, da independência, o texto fala no capítulo 3, versículo 18, que a terra passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Não que a rosa que você tenha lá no jardim da sua casa não possa ter um espinho e esse espinho não seja lindo.
não seja maravilhoso. Não é esse o ponto, mas a linguagem ali é poética para dizer para mim e para você de que coisas que não deveriam existir, passaram a existir. O pecado não deveria existir. Espinhos e ervas daninhas não deveriam existir dentro dos nossos relacionamentos. Esses conflitos não deveriam existir. Eles não são da vontade de Deus. Não é para eu odiar você. Não é para eu desejar o seu mal. Não é para eu pensar mal a seu respeito. Não é para isso acontecer. Mas por que acontece então de vez em quando? Será que é só com você? Não, não é só com você. É comigo também. É com todos nós. Isso acontece com todos nós. Por quê? Porque o pecado atingiu a todos nós. A todos nós. Até os bebezinhos que estão aqui, as crianças que estão lá gritando, o bebê que está ali se esticando no colo da Sandra, todos nós fomos atingidos por isso. Mas essa mesma Bíblia, a mesma sabedoria bíblica conta para a gente, a partir dessa seta para frente, que um dia Deus escolheu um povo, a partir de um homem chamado Abraão. E ele disse assim, olha, eu vou fazer de você bênção para todas as outras nações. Não apenas você vai ser abençoado, mas as nações serão abençoadas por meio de você. Israel é a nação que surge a partir de Abraão. Israel é uma nação falha como qualquer outra nação. Um povo pecador como qualquer outro povo. Mas desta nação surge um homem. O Filho de Deus. Jesus Cristo. Que vive uma vida perfeita. Olhando para as pessoas e não enxergando o que elas têm de ruim. Olhando para nós e não vendo em nós aquilo que dá vontade de entrar em conflito. Jesus não olhou para mim e ele disse, quanto conflito na vida desse cara, quanta coisa mal resolvida. Quer saber? Eu vou espezinhar, eu vou pisar nele e mostrar para ele o quanto ele é falho, o quanto ele é fraco, o quanto ele é um verme. Não foi isso que ele enxergou em mim. O que Jesus enxergou em mim e o que ele enxergou em você foi algo que só a cruz pode revelar. Aquilo que você não é. A cruz revela quem você não é. Você não é uma pessoa odiosa. Você não é uma pessoa irritante. Você não é uma pessoa que odeia as outras. Você não é uma pessoa que tem dificuldade para perdoar. Você não é uma pessoa que tem dificuldade para amar. Você não é essa pessoa. Essa pessoa é quem o pecado fez com você. A cruz revela quem você não é aos olhos do mundo. A cruz revela quem você é aos olhos do Pai. Foi isso que Jesus veio fazer na história. Jesus veio nos convidar para uma vida numa outra direção. E ele veio possibilitar esse caminho, porque não é um convite impraticável. Porque de verdade, gente, se Jesus vem aqui nessa manhã e ele fala assim, eu sou perfeito, eu morri na cruz por vocês, vivam uma vida em comunhão, a gente ia dar um joinha para ele e ia falar assim, não dá, a gente não consegue, a gente se mata. Nós não damos conta, Jesus. Mas ele sabe disso. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Mas a boa notícia, além da boa notícia, é que Deus nos convida para fazer parte do seu povo. E aqui, gente, entra o Espírito Santo de Deus, que é derramado. E essa seta para frente, nós somos o novo Israel, não mais uma nação étnica. Nós somos agora o povo de Deus, todo o povo de Deus que confessa Jesus como seu Salvador. E essa nação agora, que é uma nação de discípulos e discípulas de Jesus, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vem na minha e na sua direção? Quando nós estamos juntos comunitariamente. Quando nós nos reunimos comunitariamente, o Espírito Santo vem e nos capacita a quê? A sermos parecidos com Jesus. O Espírito Santo não vem aqui, gente, capacitar você para que você cante e tenha um rompante de emoções e chore e se arrepie. Isso é legal, vez ou outra isso pode acontecer, mas isso não é a questão. Essa não é a questão. O Espírito Santo vem aqui nessa manhã para me capacitar você para que você seja
como Jesus, para que você olhe para as pessoas e não enxergue conflitos, para que você olhe para as pessoas e não enxergue defeitos, para que você olhe para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha que está aí do seu lado e você enxergue o melhor que tem nela, para que você enxergue a partir das lentes da cruz aquilo que essa pessoa não é. Ela não vai decepcionar você. Essa pessoa que está aí do seu lado não vai pisar no seu pé e frustrar você, porque a sua alegria, o guarda-chuva que você abre, não é das obras uns dos outros, mas é a alegria no Senhor. Assim, gente, para a gente caminhar para uma conclusão, eu queria destacar 3 coisas com vocês, que Paulo fala aqui a partir do verso 6, do capítulo 4. Porque perto está o Senhor, porque Deus entrou na história e Ele nos convida para uma vida de comunhão com Ele e com os outros, apesar de quem nós somos. Porque Ele quer que nós sejamos amáveis uns com os outros. Paulo dá 3 conselhos para os filipenses. Primeiro, na presença do Deus da paz, nós fazemos a oração correta. A oração correta. Gente, a nossa mensagem aqui, nossos encontros dominicais, eles não têm a ver com ideias, com propostas de comportamento pura e simplesmente. Olha, se você acordar cedo, se você entrar em contato com a pessoa que lhe fez mal, se você pedir desculpas, se você der um presentinho para ela, as coisas vão ficar bem. Não. Porque nós entendemos que existe um Deus que nos governa, que cuida de nós e que pode transformar as situações além de nós, antes do que nós e mais profundamente do que nós faríamos. Na presença do Deus da paz, fazemos a oração correta. Olha o que o texto diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E olha só, a palavra apresentar aqui, ela é do grego gnosko, que tem a ver, que significa conhecimento a partir da experiência. Então não é aquela oração que você faz assim, Deus, vai, abençoa fulano. Deus abençoa a nossa igreja, pessoal ali, não gosto muito, mas sei lá, abençoa, faz o que o Senhor tem para fazer. Não. É uma experiência, é uma continuidade nessa direção, onde você se relaciona com Deus e Deus conhece você experiencialmente. Gente, com quem você conhece, não adianta você falar de qualquer forma. Se eu chegar para minha esposa e falar para ela, amor, trouxe para você essa água aqui, pensando em você. Ela vai falar assim, o que está acontecendo? Você não faz isso? Ou, por que você está fazendo isso agora? Por que você está com essa cara? O que aconteceu? Porque ela me conhece. Então não adianta eu chegar para Deus e falar assim, Deus, abençoa fulano, eu quero tanto o bem dele. Deus vai falar assim, para. Não é assim também. Você não quer bem dele, não. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é, apresentem de forma contínua, faça com que Deus conheça você nesse ambiente de oração de forma experiencial, leve os seus pedidos diante de Deus por meio da oração, da súplica, com ação de graças. Então, a paz de Deus que excede todo o entendimento, toda a razão, toda a circunstância, guardará o coração e os pensamentos de vocês, onde? Em Cristo Jesus. A gente quer muito essa paz, né? Se você abre suas redes sociais, o Instagram de manhãzinha, hoje, 7 horas da manhã você abre, aí você vê alguém passando um café e postando assim, momento de paz. Você vê a pessoa, tira a foto de um lugar bonito e diz, desfrutando um pouco de paz, de um pouco de paz. Mas paz, gente, não tem a ver com um ambiente bonito, paz não tem a ver com um lugar gostoso, com um sofá confortável, com uma roupa boa ou com um clima agradável como está esta manhã. Paz tem a ver com o que Deus põe no meu e no seu coração.
Só que olha que interessante, Paulo está condicionando essa paz. Paulo está condicionando essa paz à minha busca, a eu entrar na presença de Deus e, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentar os meus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, protegerá o meu coração. Protegerá o seu coração. Na presença do Deus da paz, nós fazemos a oração correta. Eu quero desafiar você nessa manhã a fazer essa oração. Sabe, pare de pedir, Deus, abre essa porta, Deus, aumenta meu salário, Deus, dá saúde para os meus filhos, para as minhas filhas, e façam, tenha coragem de desnudar o seu coração diante de Deus. Deixe Ele conhecer você experiencialmente, e deixe que essa paz invada o seu coração e a sua mente. Na presença de Deus da paz, em segundo lugar, temos o pensamento correto. Não apenas a oração correta, mas o pensamento correto. Que pensamento é esse? Olha o que Paulo diz. E a gente entra na música que foi cantada aqui anteriormente. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Gente, se eu pensar isso a seu respeito, mesmo que você tenha feito algo que me ofenda ou que poderia ter me ofendido, se eu tentar pensar isso na sua direção, é impossível que Deus não arrefeça os meus ânimos, não me acalme e não me faça agir de uma forma diferente na sua direção. Esse pensamento, gente, ele é possível para você que está aqui nessa manhã. Por quê? Porque perto está o Senhor. Porque você não está sozinho. Porque Jesus entrou na história e venceu a morte. Esse pensamento é uma possibilidade, não é uma impossibilidade. Paulo não está aqui viajando, delirando utopicamente. Não. Paulo está falando de algo que ele experimenta. Porque vamos relembrar, vamos rebobinar aqui. Paulo está preso. Paulo está preso. Ele está sofrendo privações de liberdade, no mínimo, obviamente, mas ele está sofrendo outros tipos de privações também. Mas Paulo está escrevendo uma carta de amizade, leve, maravilhosa, para os seus amigos da cidade de Filipos. Por que isso é possível, gente? Paulo não era melhor do que eu, melhor do que você. Paulo era comedor de arroz e feijão, assim como nós. O que acontece com Paulo, que ele é tão maduro? Não, ele era pecador também, mas perto está o Senhor. Paulo sabe que não está sozinho, sabe que o Redentor dele vive e tem se manifestado na sua história de forma a convidá-lo a viver de uma forma diferente. Isso pode acontecer com a gente também. Na presença do Deus da paz, nós temos o pensamento correto. Eu quero desafiar vocês a pensar, a intencionalmente pensar, a intencionalmente dirigir os seus pensamentos na direção daquilo que é verdadeiro, daquilo que é digno de respeito, daquilo que é justo, puro, amável, de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. E o Espírito Santo vai nos ajudar nessa missão. E na presença de Deus da paz, uma terceira coisa, e é uma crescente, nós temos a atitude correta. Veja bem, Paulo não fala para você agir primeiro, a gente faz isso, né? A gente age, depois a gente pensa às vezes, aí depois a gente ora, Deus, arruma aí que eu fiz bagunça. Não, olha o que Paulo está dizendo, orem, depois vocês pensam e racionalizam aí o que pode ser feito antes, o que pode ser feito depois, o que pode não ser feito, e depois vocês agem. Olha só, na presença do Deus da paz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim.
Gente, é muito interessante isso, porque Paulo, ele sabia das suas imperfeições, mas Paulo está dizendo assim, ok, olhem para mim, põem em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Em outro texto, vocês vão encontrar Paulo dizendo que ele é um imitador de Cristo. Paulo imita Cristo, os discípulos de Jesus da cidade de Filipos imitam a Paulo, que imita a Cristo, e nós estamos imitando a Paulo, que imitou a Cristo, e nós nos imitamos porque somos imitadores de Cristo, porque esse é um reino de amigos. Eu não consigo imitar a Cristo sem vocês. Eu não consigo enxergar Cristo na sua plenitude só olhando para a Bíblia. A Bíblia aponta para Cristo, mas Ele é revelado comunitariamente no partir do pão. Eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros, das imperfeições uns dos outros, para enxergar nas imperfeições uns dos outros a perfeição de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso ver o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você fala, o que você ensina a partir da sua vida, a partir da sua história. Gente, os discípulos de Jesus, hoje no Brasil, a gente vem falando sobre isso vez ou outra, eles são os evangélicos, melhor dizendo, usando essa nomenclatura, eles são algo em torno de 30% da nossa população. É muita gente. O problema é que desses evangélicos, a gente não consegue saber precisamente quem de fato é discípulo de Jesus. Quem de fato toma a sua cruz e segue a Cristo, o Cristo da cruz. Nós temos uma dificuldade nesse sentido. Agora, se tem uma coisa que a gente ouve muito falar, é que os crentes, os discípulos de Jesus, eles são hipócritas, porque eles falam de algo, mas eles não vivem aquilo. Mas olha que interessante, Paulo está dizendo para Filipos aqui algo, para os discípulos de Jesus da cidade de Filipos, não, põe em prática, é verdade, vocês precisam pôr em prática, vocês precisam orar, vocês precisam pensar, não façam as coisas sem pensar, pelo amor de Deus, mas vocês precisam agir, pôr em prática aquilo que vocês têm aprendido. Se nós temos aprendido que precisamos amar aos outros, então vamos amar sacrificialmente as pessoas até com quem discordamos. Porque a ideia não é concordar em discordar, a ideia é concordar em tudo no Senhor. É esse o conselho que Paulo dá aos filipenses. Nós temos que fazer ter um filtro, irmãos e irmãs, porque muitas vezes nós aplicamos na nossa história o que a nossa cultura nos ensina. É o ensinamento da cultura, concordamos em discordar. Esse é o ensinamento da cultura, não é um ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é, concorde no Senhor. Concordem no Senhor. É isso que Paulo está falando aos filipenses. E quando isso acontecer, olha só, falando no Deus da paz, o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Olha só, esse "e" aqui é uma pequena palavrinha no grego que está apontando para causa e consequência. A ideia aqui é, se vocês orarem, se vocês levarem as suas súplicas diante de Deus com ações de graças, se vocês pensarem naquilo que é bom, naquilo que é justo, pensarem naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus viveu, se vocês agirem nessa direção com as suas imperfeições, porque vocês são imperfeitos mesmo, então o Deus da paz estará com vocês, nos dando paz para resolver os nossos conflitos, nos dando paz para amar pessoas que sabemos serem imperfeitas, nos dando paz para ajudar pessoas que estão necessitando de ajuda, de auxílio, de um abraço, de ajuda financeira, de alguma estrutura de moradia. Por que a gente vai na direção das pessoas? Por que iremos nesta direção? Porque o Deus da paz estará conosco.
nos dando a paz de que precisamos, que não tem nada a ver com as circunstâncias, e que supera e que se sobrepõe a todo e qualquer conflito. Gente, o que a gente pode levar para casa nessa manhã? Eu quero desafiar você, antes da gente passar aqui para as 3 coisas que eu quero compartilhar, a pensar um pouquinho. Nós somos uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. E eu gosto muito desse espaço aqui, porque ele é tão claro, que nós podemos nos enxergar muito bem. Muito bem. E esse é um princípio do convívio comunitário, você enxergar quem está do seu lado. Não é saudável eu estar aqui prestando um culto individual a Deus. Ai, Deus, fala comigo, o Senhor sabe, eu tenho minhas lutas, eu preciso superar essa questão nessa semana que se inicia, e eu não gosto de ninguém aqui, mas eu estou aqui só para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Deus, eu estou aqui no meu mundinho. Isso não existe. Isso é uma bizarrice, uma anomalia dentro da história do cristianismo. O discipulado com Jesus, ele se dá comunitariamente com gente sem eira nem beira. Exatamente como nós. Eu gostaria de convidar você a enxergar as imperfeições que nós temos aqui. A começar pelo nosso espaço. Nosso espaço está em obras, nós queremos adequar isso aqui nas próximas semanas, meses. Semanas a gente vai iniciar, nos próximos meses isso aqui fica pronto. Mas nós temos imperfeições também enquanto seres humanos. Nós somos imperfeitos, somos falhos, somos difíceis de lidar. É ou não é verdade, gente? Essa é a nossa história. Mas nós estamos na presença do Deus da paz, que nos convida a uma caminhada, apesar dos conflitos, em paz. Eu quero desafiar você a pensar em 3 coisas. Primeiro, por meio da oração, leve seus anseios e súplicas, seus conflitos relacionais até o Senhor. Nós não sabemos o que aconteceu com Evódia e Sintique, não sabemos se elas resolveram o BOzinho que elas tinham ali, nós não sabemos. O texto não fala mais a respeito delas e a Bíblia não fala mais a respeito delas. Mas Paulo, como um amigo, não como um pastor delas, porque pastor delas ele nem era mais, mas como um amigo da igreja de Filipos, Paulo está dizendo, olha, Cízigo, ajuda Evódia e Sintique, que elas são leais, elas são pessoas, olha, são maduras, mas elas não estão enxergando esse ponto cego, ajude-as. Eu tenho meus problemas de relacionamento, eu imagino que você também tem os seus. Eu quero convidar você, não quero que você resolva, não é isso, eu quero que você ore a respeito deles. Eu quero que você peça ajuda, eu quero que você diga, Deus, você já sabe, mas eu vou dizer, sozinho, sozinha, eu não consigo. Eu não consigo resolver isso aqui. Nós precisamos de ajuda. 2, pense em maneiras criativas de propor reconciliação aos seus relacionamentos. Paulo nos convida a pensar. Gente, nós somos criativos para tantas coisas. Pense, após orar, em maneiras criativas de como propor reconciliação aos seus relacionamentos. Deixe com que aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que tem a ver com reconciliação, aquilo que tem a ver com novos abraços, com novos sorrisos, que isso invada a sua mente, a sua criatividade, fique aguçada para você caminhar nessa direção. Porque quando a gente tem um conflito, se afastar das pessoas com quem nós temos esses conflitos é a coisa mais fácil do mundo e mais natural para nós, é proteção. Nós nos protegemos assim, mas nós nos afastamos de Jesus. E Jesus, Ele está nos convidando nesta manhã, a partir desta palavra, a nos aproximarmos daqueles conflitos, porque é aqui que Jesus está, é aqui que Ele é revelado em cada abraço
de reconciliação. Em cada abraço de reconciliação. E por último, haja de forma coerente com o que você tem aprendido de Jesus. Se você aprendeu, se você ouviu falar a primeira vez de Jesus nesta manhã, e você só sabe que Jesus entrou na história e morreu na cruz por você, para lhe dar vida, e vida com sentido, e você não sabe mais nada, viva de acordo com o que você sabe. Se você sabe que Jesus nos convida para amar uns aos outros, apesar dos conflitos, das imperfeições, das diferenças, viva a partir daquilo que você sabe. Viva, haja de forma coerente com o que você tem aprendido de Jesus, e o Deus da paz estará com você. E o Deus da paz que estará com você. A Bíblia tem uma palavrinha especial para paz. A Bíblia tem duas palavras para paz. Uma é eirene, no grego, eirene, que é a paz que nós usamos aqui. Mas ela tem uma outra palavra que era usada no hebraico, que é shalom. E a palavra shalom não tem a ver com todas as circunstâncias ok. Não tem a ver com tudo dando certo na sua história. Não tem a ver com a sua conta no azul, com seus filhos saudáveis, com a sua carreira no melhor dos cenários. Não tem a ver com isso. Shalom tem a ver com o caos instalado na sua história, e mesmo assim está tudo bem, porque perto está o Senhor. Porque você não está sozinho. Você nunca está sozinha. Jesus é o Deus presente, o Deus Emanuel. Perto está o Senhor. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a orar, a pensar e a agir. Chegou o tempo da reconciliação. Chegou o tempo de, durante essa semana, nós entrarmos em contato com algumas pessoas e aí, vamos bater um papinho? Vamos tomar um café? Vamos chorar um pouquinho junto? Esse não é um papo piegas, gente. Esse é um papo difícil para cura. Ore, haja. Aliás, ore, pense e haja. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus de graça, Deus de paz, Deus de shalom, nesta manhã, Deus, nós reconhecemos, Pai, que nós nos perdemos inúmeras vezes na nossa caminhada. Querendo acertar, Deus, nós erramos. Às vezes nós erramos por querer também. E nós criamos conflitos. E nós nos armamos uns contra os outros. Talvez exatamente como estava acontecendo na igreja de Filipos entre Evódia e Sintique. Mas Pai, nesta manhã, como igreja, não como indivíduos, mas como igreja do Senhor reunida aqui neste local, Espírito Santo de Deus, vem nos curar. Vem curar os nossos relacionamentos, Pai. Por favor, Deus, vem curar os nossos relacionamentos. Nós oramos nesta manhã que o nosso orgulho, o egoísmo, nossa justiça própria caiam por terra, se dissipem, se percam, para que o Senhor apareça. Deus, ajuda com que meus amigos, amigas aqui presentes possam orar. Guia-os, guia-nos, para que possamos orar, compartilhando, abrindo os nossos corações a respeito das nossas crises relacionais. Ajude-nos, Deus, a pensar criativamente, Pai, em como podemos seguir ao Senhor Jesus, de forma que os nossos conflitos eles sejam pacífica e graciosamente resolvidos para a sua glória. Ajuda-nos, Deus, a agir.
Por favor, Pai. Faz isso, Pai, em nós e a partir de nós. Nós oramos em nome de Jesus.